seu, e o ar que eu respiro é seu. Sopro de vida dado sem eu merecer, sem merecer. O sol brilha sobre o mundo inteiro, aquece o fraco e o guerreiro com o seu calor, com o seu amor. A sua misericórdia se renova, a sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. O sol brilha sobre o mundo inteiro, aquece o fraco e o guerreiro com o seu calor, com o seu grandioso amor. A sua misericórdia se renova, a sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. A sua misericórdia se renova, a sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. Nova vida, nova sorte, o seu sangue me justificou. Já não sou quem eu era, Deus faz tudo novo, novo. Nova vida, nova sorte, por amor me justificou. Já não sou quem eu era, Deus faz tudo novo. A sua misericórdia se renova. Cante. A sua faz tudo novo, faz tudo novo, faz tudo novo. A sua misericórdia se renova, a sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. A sua misericórdia se renova e me faz novo, tudo novo, tudo novo. Oh, faz tudo Boa noite, irmãos e irmãs. Estamos aqui para mais um culto, um louvor ao nosso Deus. Ainda em casa, ainda isolados, distantes fisicamente, mas com certeza unidos perante a presença de Deus. Para começar, queria ler com vocês o Salmo 145, versículos de 1 até 13. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo o sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e das tuas maravilhas. Falar-se-á do poder
dos teus feitos tremendos e contarei da tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Fazer uma oração para a gente começar o culto. Pai, obrigada por esse momento, por estarmos todos juntos em sua presença, apesar da distância física. Obrigada por nós termos condições de nos reunirmos e de ouvirmos a sua palavra. Esteja abençoando o pregador dessa noite. Coloque as suas palavras em seu coração e atinja também o coração de cada um que esteja assistindo e ouvindo a este culto. É o que eu te peço e agradeço, Senhor, em nome de seu Filho Jesus Cristo. Amém. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com seu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que eu sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo em ti. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com seu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que eu sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com seu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que eu sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar de novo em mim. Vem reinar em mim, Senhor. Eu espero sinceramente que você tenha escutado a voz da Fê ali por trás das câmeras, que estava uma segunda voz, um acompanhamento muito legal. Beijo, Fê. Vamos para a próxima? Bom, queria cantar com vocês agora uma canção. Ela é muito singela, muito profunda. Não é uma canção que tem uma letra muito grande, muito complexa, mas ela fala verdades tão profundas que me desperta muito a atenção. Essa canção é assim, eu acredito que você conhece também. Eu só quero estar onde estás,
habitar em tua presença. Leva-me ao lugar onde estás, traz-me perto do altar. De novo, eu só quero estar onde estás, habitar em tua presença. Leva-me ao lugar onde estás, traz-me perto do altar. Eu quero estar contigo, sempre em tua presença, junto à tua mesa e cercado por tua glória. Na presença do meu Senhor eu quero estar. Eu só quero estar. Eu contigo quero estar. Eu só quero estar onde estás, habitar em tua presença. Leva-me ao lugar onde estás, traz-me perto do altar. Ó meu Deus, és minha força e canção, e quando estou contigo, eu encontro força em ti. Eu só quero estar onde estás, habitar em tua presença. Leva-me ao lugar onde estás. Eu só quero estar. Eu contigo quero estar. Eu só quero estar. Eu contigo quero estar. Vamos brincar de olhar pro espelho e ver o que ele diz para você. Mas esse espelho é diferente, também revela o que está dentro da gente. O que você descobriria? O que você aceitaria? O que você melhoraria? Do que você iria se orgulhar? Esse espelho tem bons conselhos, é só você prestar bem atenção, pois nele a gente vê a cara e vê melhor ainda o coração. Que cada um é do seu jeito, com qualidades e defeitos, e todos merecem respeito. Seu espelho pode te mostrar um jeito bem melhor de ver o mundo, e lá no fundo um mundo melhor. Depende do que você aprende com o que o espelho tem pra te mostrar um jeito bem melhor de ver o mundo, e lá no fundo um mundo melhor. Depende do que você aprende com o que o espelho tem pra te mostrar. Nossa, que legal brincar com esse espelho. Ele consegue mostrar o que tem dentro da gente. É isso mesmo. Eu descobri coisas muito legais. Ai, como eu amo esse espelho, aprendo tanto com ele. Puxa, que bom, então vamos brincar mais com esse espelho? Vamos nessa. Filagui, vocês já chegaram? Um minutinho, por favor. Não vão embora não, tá? Me espere. Estou preparando a aula de hoje. Por que será que é tão difícil esperar? Hoje vamos estudar sobre um sentimento
chamado paciência. Você é paciente? Essa não é uma tarefa muito fácil, não só para vocês crianças, mas para nós adultos também, para o papai, para a mamãe, para os professores. Bem, será que Deus tem paciência? Lá na Bíblia há uma história muito especial que vai nos ajudar a compreender esse sentimento. A história da ovelha perdida. Antes da gente ir para a história, eu gostaria de perguntar uma coisa para vocês. Vocês sabem o que faz um pastor de ovelhas? Ai, tia Lorena, claro, cuida de ovelhinhas, é verdade. Vamos ouvir algumas curiosidades sobre ovelhas. Ovelhas são animais que não conseguem fugir dos seus predadores, do urso, do leão que querem devorá-las. Ovelhas são medrosas, elas só caminham ouvindo a voz e o cheiro do pastor de ovelhas. É verdade. As ovelhas, elas não conseguem distinguir entre um alimento bom e um alimento venenoso que pode fazer mal para elas. Elas precisam do pastor de ovelhas para ir separando o que é bom e o que é ruim para elas se alimentarem. As ovelhas, elas caminham de maneira perdida e muitas vezes caem entre os espinhos, entre os arbustos e precisam, sabe do quê? Do cajado do pastor para agarrá-las pelo pescoço e puxá-las de volta para o rebanho. É verdade. Sabendo dessas coisas, vamos para a nossa história de hoje. Crianças, vamos conhecer a história de um pastor de ovelhas que tomava conta de 100 ovelhinhas. 1, 2, 3. Todos os dias, esse pastor, muito cuidadoso e paciente, verificava se todas as ovelhas estavam protegidas, alimentadas. Sim, todas as 100 ovelhas. Naquela noite, quando ele foi contar, 1, 2, 3, 99 ovelhas. Estava faltando uma. Uma ovelha se perdeu. Aonde será que ela estava? Destemido, esse pastor foi procurar esta ovelha desgarrada. Procurou e aquela ovelha perdida tinha caído num barranco, sim, numa montanha, estava machucada entre os espinhos. Ele trouxe-a de volta com o seu cajado. Sim, ela estava ferida, machucada. Ele cuidou dos seus ferimentos, alimentou-a e colocou de volta junto ao rebanho. Crianças, Deus é como um pastor de ovelhas. Com muita paciência e amor, Ele cuida de nós, mesmo quando estamos distantes dos seus caminhos. Ele vai nos traz de volta para perto dele. Somos pecadores, sim, é verdade, muitas vezes desobedientes, mas Deus nunca desiste de nós. Vamos pedir para Deus paciência. Estamos vivendo momentos diferentes. Temos que ficar em casa, usar máscara, fazer aulas pela internet. Vamos pedir para Deus para sermos mais calmos, menos ansiosos, esperarmos a nossa vez de falar nas aulas online e respeitar os colegas, não é? Deus nunca desiste de nós. Ele é o nosso pastor, o Senhor é o nosso pastor e nada irá nos faltar. Este é um salmo, Salmo 23, está na nossa Bíblia. Vamos ver um livro muito especial que diz algo a respeito deste salmo? Salmo 23. Jesus cuida de mim, assim como um pastor cuida de sua ovelha. Ele sabe tudo o que preciso e não deixa faltar nada. Assim como o pastor leva a ovelha para se alimentar e descansar em pastos verdes e macios, Jesus me dá alimento e descanso.
O pastor leva a ovelha para brincar e se refrescar em águas calmas. Jesus cuida de mim durante as minhas brincadeiras. Jesus cuida do meu coração e me faz feliz. Jesus me guia pelo caminho certo e me ajuda a não desviar dele, porque acredito nele. Com Jesus ao meu lado, não tenho medo de nada, porque sei que ele me protege. Ovelha teimosa ou fujona precisa de disciplina do pastor Jesus. Às vezes ele me repreende, mas eu sei que é para o meu bem. Jesus é o meu Salvador. Mesmo quando estou perto de pessoas que não gostam de mim, ele me abençoa e todos podem ver. Jesus é muito generoso e dá tudo o que preciso com fartura. Na companhia de Jesus sou feliz e tenho amor e perdão. Um dia irei morar no céu com ele. O Senhor é o nosso pastor, crianças, e nada vai nos faltar. Um beijo, queridos. Olá, crianças! Passando aqui para deixar um recado da Vila Gui. Todos os domingos, às 9 da manhã, temos novas histórias sobre a Bíblia. Histórias fantásticas, preparadas com muito carinho para vocês. Compartilhem isso, lembrem o papai, a mamãe, compartilhem com o vovô, com a vovó, com algum amiguinho que ainda não conhece Jesus, tá bom? Combinado? Um beijo, nos vemos lá. Tchau, tchau! Toda terça-feira acontece um trabalho muito especial na Igreja da Vila. Nossas reuniões de oração. 7h30 da noite, lá no meu Instagram, o Ale Porfírio, ou no Instagram do Pastor Jones, @JonesLobac. A gente tem um tempo muito especial de oração, de estudo da Palavra de Deus, de crescimento, para nós nos submetermos à boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ao mesmo tempo, um movimento onde Deus fala poderosamente às nossas vidas e, em nome de Jesus, ouve as nossas orações. Salmo 63 diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, o meu corpo te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Terça-feira, te espero às 7h30 lá no Instagram, para juntos orarmos e buscarmos a Deus. Até lá! Olá pessoal, estou passando aqui para convidá-los. Todas as quartas-feiras nós temos um encontro para os adolescentes, pessoal da Vila Tim. Os encontros acontecem às 19 horas, todos estão convidados. Se você tiver interesse, entre em contato, a gente põe no grupo. É um momento de bater um papo, trocar uma ideia, muito bacana, viu? Estão todos convidados, abraço. Olá casais, tudo bem com vocês? Estamos aqui para agradecer vocês pela participação de cada um na nossa última programação. Foi muito importante, foi muito legal ter vocês com a gente. Agora, para a nossa próxima programação, nós vamos precisar da participação especial de todos vocês. Como? Separando fotos de casamento, da época que vocês namoravam, de datas importantes na vida de vocês. Anota na sua agenda, a próxima programação vai ser no último sábado do mês, dia 31 de outubro, às 20 horas. Nós vamos fazer uma noite da pizza. Mas como é que vai funcionar isso? Cada um na sua casa pede uma pizza do sabor que você quiser, todo mundo vai se conectar na mesma hora e nesse jantar, cada um na sua casa, nós vamos brincar, vamos dar risada, vamos ver as fotos dos casais e a gente vai ter uma interação bem gostosa dos casais da Igreja da Vila. Vocês são convidados e vão ser muito bem-vindos. Vai ser uma programação muito bacana para nós.
Olá, meu amigo, meu irmão, minha irmã, minha amiga, você que está aí conosco nesse tempo tão precioso, tão gostoso. Nós estamos aqui juntos para poder celebrar, para poder adorar, para poder estar perto do Senhor como comunidade. Eu sei, os tempos estão muito complexos, muito difíceis e todos nós queríamos estar pertinho um do outro, queríamos estar naquele movimento gostoso de ver um ao outro, abraçar um ao outro, podemos estar juntos presencialmente, mas ainda existe muita preocupação, muita cautela a ser tomada nesse tempo incerto que nós vivemos dessa pandemia. Mas isso não impede a igreja de ser igreja, não impede a igreja de continuar cultuando, adorando, continuar exercendo esse tempo tão gostoso que é o tempo de cantar, de celebrar, de festejar e juntos parar um pouco a nossa semana. Como família agora, sentado na sala, na cozinha, parar um pouco para ouvir aquilo que Deus tem para falar ao nosso coração. Eu não sei você, mas essa série de mensagem tem mexido muito no meu coração. É olhar para o que Jesus falou, que saiu da boca do próprio Mestre Jesus, do nosso Salvador, e ouvir antigas histórias que mudaram a realidade de muitas pessoas lá atrás e continuam mudando a realidade da vida de pessoas no decorrer da história, no decorrer dos tempos. É ouvir o que essas histórias têm a nos dizer hoje ainda, porque a realidade é nova. As histórias fazem muito tempo que foram contadas, mas elas ainda continuam impactando com muito poder e transformando o nosso coração naquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Hoje, eu queria convidar você para um tempo de reflexão, para que você possa ouvir mais uma dessas lindas histórias que Jesus nos contou. E parar um pouco a sua semana, parar um pouco as suas atividades, parar um pouco o teu coração e perguntar para você mesmo: o que essa história tem para transformar a minha vida? O que essa história tem para fazer comigo, a minha história, os meus dias, a minha família, a minha rotina? Eu queria convidar você para isso, a abrir a sua Bíblia num texto que se encontra no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler alguns versículos desse capítulo 4 do Evangelho de Marcos. Os versículos que contam a história do semeador. Hoje nós vamos falar um pouquinho dessa antiga história da missão e o que ela tem para impactar a nossa vida. Eu vou ler esse texto, alguns versículos, e eu gostaria que você não somente acompanhasse a leitura, mas que deixasse que esse texto falasse ao seu coração, como falou profundamente ao meu durante essa semana. Olha só o que diz esses versículos, o versículo especificamente do versículo 3 ao versículo 9, e depois nós vamos ler do 14 ao 20. Olha só essa história, a história do semeador. Diz assim o texto, a história que Jesus contou. Ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. E as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. E logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu numa boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita a 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou Jesus àquela multidão: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. O versículo 14 continua a explicação dessa história, dizendo assim: o semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem,
Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesma, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando ela infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam a palavra e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Essa é uma história antiga. Jesus contou essa história para os seus discípulos e para a multidão que estava ao redor dele. Uma grande multidão de pessoas estavam perto de Jesus. Jesus senta num barco. Jesus é preciso achar uma estrutura para falar com aquele povo. E Jesus começa a dizer histórias. E uma dessas histórias, uma das histórias mais importantes das tantas que Jesus disse, é essa história que você acabou de ouvir. Eu tenho certeza que você já ouviu essa história antes. É uma história muito conhecida. É uma história que possui mais de 2000 anos, mas também é muito replicada e conhecida nas nossas igrejas. A história do semeador. Por que Jesus contava essas histórias? Para você que está chegando agora na nossa série, você precisa parar e pensar um pouquinho por que Jesus usava dessa estratégia. O que são parábolas, essas histórias? Parábolas são ilustrações tiradas da vida real. Mesmo histórias inventadas, que nunca existiram, mas são ilustrações, histórias que são tiradas do cotidiano, da rotina das pessoas. Coisas comuns que as pessoas sabiam como fazer, o que era aquilo. Elas tinham intimidade com aquela história, com aquela cena, mas tinham um objetivo. A parábola tem o objetivo de ilustrar, explicar um determinado ponto espiritual. Elas são comparações. Assim como você viu essa história, assim como você viu essa cena, assim como você imaginou tudo isso, você precisa refletir na lição que tudo isso está trazendo para a nossa vida. Geralmente, Jesus contava essas histórias, ele tinha o objetivo de ilustrar os valores do reino de Deus. Os princípios do reino de Deus, explicar o que é o reino de Deus. Muitas dessas histórias, elas começam dizendo que o reino de Deus é como alguma coisa. E ali grandes lições são aprendidas. Você quer entender o que é reino de Deus, você precisa entender essas histórias. Jesus começou a usar essas parábolas também quando ele percebeu que a liderança religiosa judaica que estava ali do lado dele, no meio da multidão, estava rejeitando o ensino dele. Jesus falava do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Jesus mostrava esse reino que Deus estava trazendo para a terra, através da pessoa dele, mas os religiosos judaicos, eles rejeitaram esse ensino. Eles passaram a perseguir Jesus, eles passaram a acusar Jesus de falso profeta, enganador das multidões, profanador da lei de Deus, adorador do Belzebu. Jesus foi chamado de nomes terríveis, ele foi expulso de determinadas cidades. Por quê? Porque as pessoas ouviam, mas eles levantavam uma forte rejeição, uma forte oposição a tudo isso que Jesus falava. Jesus também percebeu que muito daquelas pessoas, muitas daquelas famílias que estavam no meio daquela multidão, estavam ali mais interessados em ver os milagres que ele produzia, os sinais que ele fazia, o pão que ele multiplicava, do que ele. Não estavam ali por Jesus, estavam ali nem pela mensagem de Jesus, estavam ali pelo pão que Jesus podia dar, pelo milagre que Jesus podia oferecer. Se Jesus estivesse caminhando no nosso solo hoje em dia, em carne e osso, com certeza uma multidão estaria atrás dele para receber desse pão, desse milagre, ver os seus sinais. Mas não estavam interessados em Jesus, mas sim nos seus sinais.
no meio do ministério de Jesus, há mais ou menos 1 ano e meio depois que ele começou a pregar e anunciar o reino de Deus, Jesus percebe a rejeição daquele povo e começa a contar parábolas. Os evangelhos apresentam cerca de 40 histórias, 40 dessas histórias, para ensinar o seu povo, para mostrar ao povo que ele realmente trouxe para aqui, para a nossa realidade. Ele contava essas parábolas do reino de Deus, ele dizia sobre esse reino, ele falava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas isso ele fazia no meio da multidão. Depois ele chamava os seus discípulos, ele chamava alguns dos discípulos e dizia para eles: eu queria explicar para vocês o que essa história significa. Porque muitos vão ouvir e não vão entender. E eu quero que vocês entendam. Em particular, ele explicou essa parábola para os seus discípulos e foi o que nós lemos no versículo 14, a partir do versículo 14. Jesus chega a repreender os seus discípulos, dizendo para eles: peraí, vocês não entenderam ainda? Vocês não conseguem entender o que eu estou dizendo? Essa imagem tão simples, que ilustra uma coisa tão simples, vocês ainda não conseguiram absorver o que eu estou tentando contar para vocês? Vocês precisam entender essa parábola do semeador, senão vocês não vão entender nenhuma das outras, porque essa é a chave da compreensão do que é o reino e de como a dinâmica do reino funciona. Jesus censura os discípulos ali, porque eles ouviram a história e não entenderam nada. Essa parábola, meus queridos, essa parábola, a parábola do semeador, é como uma chave. O próprio Cristo disse isso. É uma chave para destrancar o sentido de todas as demais parábolas e compreender o sentido delas, o sentido do que significa o reino dele, o que significa o amor, o perdão, o que significa a cruz, a ressurreição, o que significa a redenção que Deus está trazendo para a terra e Deus está operando através de Jesus e a partir de Jesus até os nossos dias. Mas o que é o reino de Deus? Você já se perguntou isso? Já falou assim, o que é o reino de Deus que conta essas parábolas? O reino de Deus nada mais é do que a presença de Deus aqui nesse mundo. E o reinado dele, o domínio dele sobre todas as outras pessoas, sobre todas as pessoas. Deus como rei de todas as coisas. Deus como rei da vida daqueles que olham para ele como rei. À medida que esse reino avança, à medida que o domínio de Deus avança, à medida que ele controla, reina sobre os corações, ele vai trazendo para si mais e mais pessoas pecadoras, pessoas afastadas, pessoas perdidas, pessoas que pensam que têm autonomia, estão vivendo para si próprios, mas que quando cai na real, não conseguem compreender o sentido real da vida e o que realmente Deus espera de cada um de nós. Essas parábolas, elas confundiam os discípulos. Porque pensa você, eles esperavam um rei que sentasse num trono, que chegasse num cavalo branco com um grande exército atrás dele, e esse rei tiraria o império das mãos do Império Romano e colocaria o seu reinado físico, político sobre toda a terra. Mas de repente, esse reino vem de forma não tão externa, não tão visível, não tão palpável, e isso deixa a multidão e os seus discípulos em dúvida. Esse reino já chegou mesmo? Cadê o exército? Cadê os cavalos? Cadê o trono? Cadê o domínio político? Parece que a minha vida continua a mesma, parece que eu continuo pobre, parece que eu continuo subjugado por Roma. O que está acontecendo? O grande lance aqui é que essas histórias, elas nos mostram a natureza do reino de Deus. A Bíblia tem esse poder de nos mostrar a essência das coisas. A parábola está tentando nos mostrar como Deus age nesse mundo. Por que algumas pessoas estão rejeitando a mensagem dele, enquanto outras parecem aceitar que ele é Deus, que ele é o Messias, que ele é o Cristo? Que essas pessoas que aceitam são transformadas, mas muitos estão rejeitando. Por quê? Essa história do semeador, ela vem para mostrar a essência do reino. Ela vem para nos mostrar essa dinâmica. Ela vem para nos contar como as coisas aconteceram e como elas vão acontecer.
Essa história, ela tem muito a nos ensinar, por isso ela é mais importante, porque entender essa história é entender o que vai acontecer a partir de Jesus e nos dias de hoje da nossa vida. Essa história pode ter mais de 2000 anos, mas ela é tão atual, que ela pode se ver claramente, muito facilmente nos nossos dias hoje. E eu tenho certeza que se você nesse domingo, se você hoje, aí quando você está assistindo e participando desse momento, você parar um pouquinho para refletir sobre isso, você vai perceber que essa história é mais viva e mais atual do que você imagina. Eu queria chamar a sua atenção para essa cena. Qual que é a imagem? Qual é a cena que Jesus está tentando colocar na imaginação daquela multidão? Quando Jesus contou pela primeira vez essa história, o que aquelas pessoas imaginaram? Quando você leu essa história pela primeira vez, que cena veio ao teu coração? Nós somos seres imaginativos, nós somos seres que têm imaginação, e essa imaginação foi nos dada por Deus, nós temos que usá-la de forma espiritual e saudável. Quando Deus nos conta uma história, Ele quer que nós imaginemos essa história na nossa cabeça, no nosso coração. Que cena vem na tua cabeça? Para nós que vivemos na cidade, para nós que vivemos numa grande cidade, essa cena talvez ficou um pouco distante. Nós vemos ela só em filmes, séries do Netflix, algumas postagens da internet, mas nós não temos contato palpável com ela. Mas aquelas pessoas que ouviam Jesus sabiam exatamente do que Jesus estava falando, porque era uma cena muito próxima, muito peculiar deles. Eles estavam muito ligados a essa cena, eles sabiam do que aquilo se tratava. Pensa bem, naquela época, o semeador era uma figura muito importante. Porque ele colocava uma sacola do seu lado e depois de ter todo o trabalho de arar o campo, passar o arado que fazia sulcos na terra, que levantava aquela terra muito dura e tornava aquela terra uma terra fofa, uma terra macia para receber a plantação. No meio daquela terra que foi arada, existia caminhos por onde o semeador, carregando as sementes em uma sacola lateral, passava. Quando o semeador passava, ele enchia a sua mão das sementes e ali ele jogava as sementes na terra, porque o caminho por onde ele passava estava entre os locais onde a terra seria plantada. Ele simplesmente enchia a sua mão e lançava a semente, enchia a sua mão e lançava a semente. Era isso que ele fazia, passando por aquele caminho de terra mais dura, por onde ele deixou por ele passar. Essa imagem era uma imagem muito comum ali na Palestina, era uma cena muito fácil, muito familiar para aquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus. E nós podemos imaginar essa cena. Um caminho de terra mais firme e ao redor desse caminho, dos dois lados, uma terra que foi arada, bem fofa, bem airada, por onde as sementes podem cair e ali germinar e produzir aquele mantimento. Essa era a cena. E quando Jesus conta essa cena, ele tira o foco agora do semeador e da semente e coloca no chão, porque a semente é jogada, é lançada e ela cai. E ela cai no caminho duro onde o semeador estava passando. Ela cai nos diversos locais onde o solo tinha sido arado e muitas coisas estavam presentes naquele solo. Aquele solo o arado só tirou a terra daquele solo, removeu ela para cima. Então, pedras existiam naquele solo, espinhos existiam naquele solo, ervas daninhas podiam estar crescendo ali. Aquela terra só foi remoída. Essa é a cena. O semeador passando no meio daquele caminho, enchendo a sua mão de sementes naquela sacola e lançando essas sementes para todos os lados. Olha que imagem linda que foi reproduzida por um pintor muito famoso chamado Van Gogh. Van Gogh produziu essa tela, esse quadro chamado O Semeador. É incrível olhar para essa pintura e ver de forma tão artística, de forma tão bonita, o que Van Gogh quis expressar do seu coração. Para quem não sabe,
Essa tela pintada por Van Gogh, O Semeador, ela foi produzida por ele depois que ele perdeu um ente querido muito próximo, um tio dele. E ele pinta essa tela para poder expressar nesse quadro, nessa tela, aquilo que ele estava sentindo, aquilo que ele foi imerso numa reflexão por causa da morte do seu tio. Então ele lembrou dos sermões que ele já havia ouvido do seu pai, pastor Theodoros Van Gogh. Ele lembrou de quantas vezes ele ouviu essa história da semente caindo no solo, do semeador jogando a semente. Ele lembrou da reflexão que essa história traz sobre o sentido da vida, sobre a finitude da vida, sobre o fato da semente ter que cair no solo e morrer para que uma árvore, uma planta ou um mantimento nascesse. Essa história do ter que morrer para nascer, assim como o trigo faz, impactou a vida de Van Gogh. E com a morte do seu tio, ele começou a refletir sobre a vida, o propósito, o sentido, a morte e tudo que isso trazia. E o resultado foi essa pintura linda que vocês estão vendo, chamada O Semeador e o Sol Brilhante, com essas cores vivas, fortes, que nos mostram e retratam um pouco dessa história tão antiga que Jesus contou, mas que impactou a vida de Van Gogh muito tempo depois, e hoje está aqui para nos dar uma grande lição e um grande sentido para a nossa vida. Eu queria que você prestasse atenção que a história de Jesus possui 3 pontos fundamentais, 3 focos fundamentais. Primeiro, essa história nos fala do semeador. No versículo 3, essa história diz: o semeador saiu a semear. Existe uma figura ali. Existe um homem indo para o campo, existe um homem indo para a terra arada para poder lançar semente. Esse semeador, ele é uma pessoa, ele é uma figura muito importante, porque nós sabemos que o semeador dessa parábola era Jesus. Nós sabemos que o semeador dessa história é Jesus. E ele continua fazendo isso, ele continua lançando as sementes, ele continua fazendo o seu trabalho, ele simplesmente faz o que ele veio fazer. Meu querido e minha querida, Jesus veio aqui no nosso meio para implantar, para nos mostrar, para nos ensinar sobre a grandeza da obra que Deus estava realizando quando o reino dele chega até nós. O seu amor, o seu perdão, a sua graça, a sua misericórdia. O semeador é aquele que mostra, que faz esse trabalho de mostrar essa grande mensagem, esse grande reino. O semeador é Jesus. O semeador ele é aquele que faz isso acontecer. Mas existe uma outra figura aqui, a figura da semente. E a semente, olha o versículo 14, o que ele diz: o semeador semeia a palavra. A palavra aqui simbolizando o evangelho. A semente é essa mensagem, a mensagem do reino de Deus. Se você olhar a história de Jesus, você vai ver isso muito claro, que Jesus nos conta. Quando ele foi batizado no Jordão, ele olha para aquelas pessoas que estão ali perto e diz: arrependam-se, porque o reino de Deus chegou. Arrependam-se porque o reino de Deus está aqui. Arrependam-se porque o reino de Deus está próximo de vocês. Olhem os sinais, vejam isso. Vejam os milagres, vejam esses flashes do que vai ser a nossa vida na eternidade. Isso é o reino, a vida vivida debaixo do senhorio, do poder, do governo, da autoridade do Senhor, de Deus, de Jesus. O semeador semeia a mensagem. O semeador semeia o evangelho. Meu querido e minha querida, a semente a ser semeada não é um convite para estar na igreja. A semente a ser semeada não é esse evangelho distorcido, religioso, autoritário, com discurso de ódio que nós temos vivido e ouvido aí nos nossos dias. A semente a ser semeada
Não é um discurso prometendo que você será rico, que você terá prosperidade financeira, que você nunca ficará doente, que você terá tudo o que você deseja. Isso não é a semente a ser semeada, isso não é evangelho, isso não é o que Jesus disse e o que Jesus nos convidou a dizer. Preste atenção, tem muita gente recebendo outras coisas que não é a semente do evangelho. Enquanto Jesus nos conta essa história para mostrar o que é a dinâmica do reino e por onde esse reino chega. Pela semente verdadeira da cruz, do túmulo vazio, da ressurreição, da vida eterna. A semente é aquela que nos mostra que nós estamos desconectados de Deus, nós estamos longe de Deus, porque nós achamos que a nossa autonomia, nós conseguimos viver a nossa vida por nós mesmos, nós achamos que nós não precisamos de um Salvador que nos salve da nossa condição espiritual, nós achamos que nós fazemos isso pelas nossas próprias mãos. A semente é a verdade que nos conta que nós precisamos desse Salvador que veio até nós e pagou um preço caro naquela cruz, para que a justiça de Deus prevalecesse sobre o pecado e o preço fosse pago. Ele morre no nosso lugar, mas a morte não é a sentença final. Deus ressuscita Jesus da sua morte para provar que a vida não acaba com a morte, mas que a ressurreição de Jesus é a primeira de muitas ressurreições, a nossa ressurreição para uma vida na eternidade com Ele. Uma nova vida é colocada para a nossa vida. Uma vida num reino diferente, com princípios diferentes, valores diferentes. Um reino contracultural, um reino com uma mensagem totalmente diferente que diz para você, se alguém bateu na tua face, oferece a outra. Se alguém te feriu, vá até aquela pessoa, peça perdão, como nós já ouvimos aqui. Um reino que diz para você se doar por completo por amar a outra pessoa, como nós ouvimos domingo passado. Pense, essa é a mensagem do reino, essa é a verdadeira semente, é uma mensagem que nos diz, morra para si mesmo para viver a vida que Deus tem para te dar. Cuidado, porque tem muita gente espalhando sementes que não são do reino de Deus e possuem uma multidão de pessoas acreditando nessas falsas verdades, nessas mentiras. Mas existe um terceiro elemento aqui, e eu queria chamar a tua atenção para isso. O terceiro elemento é o solo no qual a semente cai. Perceba que a figura do semeador, ela foi desfocada nessa cena. A semente, ela tem o foco, mas o principal foco dessa cena, o protagonista dessa história é o solo. Porque Jesus agora está mostrando para aquela multidão que o seguia por causa dos milagres, está mostrando para os religiosos que o rejeitaram e não quiseram entender a dinâmica do reino de Deus. Jesus está agora olhando para aquelas pessoas e dizendo, olha só, como está o seu coração? O foco de Jesus se move ao contar essa história para o coração das pessoas que seguiam ele, para o coração das pessoas que ouviam. E pastor, por que isso é tão importante para nós hoje? Porque essa semente continua a cair nos solos. Ela continua a ser espalhada, ela continua a ser jogada nos solos. E ela muitas vezes ela é jogada no solo daqueles que estão todos os dias nas igrejas. Nos solos daqueles que dizem ser seguidores de Jesus. Naqueles que dizem ser seus discípulos. Aquela multidão seguia Jesus e Jesus espalhou essa semente por eles. Aqueles que o ouvem. Esse é o foco de Jesus. Isso tem muito, muito a nos ensinar. Por exemplo, Jesus fala de 4 solos, 4 tipos de solos que essa semente caiu. Se você olhar para essa história, você vai ver isso. O primeiro solo que Jesus fala que essa semente caiu é o solo da beira do caminho. Aquele caminho de terra batida, aquele caminho firme, que não foi arado, por onde o semeador passava.
Quando ele tirava a sua mão da bolsa com as sementes, com certeza muitas dessas sementes caíam nos seus pés, caíam ali no caminho por onde ele passava. E o que acontecia com essa semente? Olha o versículo 4 e depois o versículo 15. Ele diz assim: enquanto lançava as sementes, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. O versículo 15 explica isso. Algumas pessoas quando ouvem a mensagem do Evangelho, são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Mas logo que ouvem, imediatamente após ouvirem, Satanás vem e retira a palavra que foi semeada nelas. O que Jesus está tentando mostrar e nos ensinar com isso, com esse ponto, com esse solo? A semente foi jogada nos mais diversos solos, mas existe um solo endurecido. Esse é o coração duro. É o coração daquela pessoa que está endurecida, que recebe, que já escutou sobre a cruz, que já escutou sobre a graça, sobre a misericórdia, já escutou sobre o Evangelho, mas o coração está duro e aquela pessoa ouve isso somente com o intelecto, com a razão. Ouve a mensagem, mas não entende, não absorve, não traz essa mensagem para o coração. Parece que não faz sentido, parece que a razão não liga as coisas. Não faz sentido eu oferecer a outra face para alguém que me bateu. Não faz sentido eu vender tudo que tenho. Não faz sentido essas histórias malucas que estão escritas na Bíblia. Porque é contracultural, é oposto a tudo que nós estamos vivendo no mundo. Não faz sentido eu ter que ir atrás de alguém, expor para ela que ela me feriu, ela que vem atrás de mim. Não faz sentido, porque você está ouvindo essa mensagem somente com a razão, e a razão impregnada dessa cultura autônoma, egoísta, prepotente, arrogante, orgulhosa que nós vivemos. Nós estamos num mundo assim. E esse mundo está te influenciando a acreditar que você deve ser assim. E Jesus vem e semeia uma palavra oposta a tudo isso, dizendo: não, o meu reino é um reino de amor, o meu reino é um reino de paz, o meu reino é um reino de misericórdia, de perdão. O meu reino é um reino onde as pessoas morrem para que possam viver. O meu reino é onde nós matamos os nossos desejos que são opostos a Deus, para poder seguir aquilo que Deus tem para nós. O solo à beira do caminho são essas pessoas que ouviram a mensagem, mas somente com a razão, e tentam racionalizar a mensagem. Enquanto ele andava para semear, o semeador pisava na mensagem, aves vinham do céu e roubavam essa semente. Jesus explica isso dizendo que muitos ouviam e rejeitavam ele, porque até mesmo uma força espiritual roubava do coração, da mente, na verdade, porque nem tinha chegado ao coração, da mente daquelas pessoas, a história, a verdade, a mensagem do Evangelho. Você já deve ter passado por isso na sua vida, eu já passei por isso na minha vida, de estar com alguém no trabalho, ou alguma pessoa que chegou a vir um domingo na igreja, alguém que você conversa por anos porque você tem contato com a tua casa, na tua família, e você já falou da cruz, você já falou do amor de Jesus, você já falou da ressurreição de Jesus, você já falou o sentido do Natal para aquela pessoa, para você, o sentido da Páscoa para aquela pessoa, o que significa para você. Você já anunciou essa mensagem, você disse como Deus criou todas as coisas perfeitas, mas que nós escolhemos por andar longe dele, e Jesus veio pagar o preço desse pecado naquela cruz, ressuscitou para que a gente possa ter vida nova, novo caminhar com ele e vida eterna. Você já disse isso para algumas pessoas. Eu já vivi isso, daquela pessoa olhar para mim e dizer para mim assim: é muito bonito isso que você está falando. É muito, muito bonito. Eu admiro muito essa mensagem, o jeito que você fala dela, você fala com paixão sobre ela, mas eu não consigo acreditar, não faz sentido para mim. Você já viveu isso na sua vida? E aquela pessoa olha para você e fala assim: eu queria ter a fé que você tem, mas eu não tenho. Eu não consigo olhar para isso e não faz sentido. Eu estou trabalhando, eu estou ralando, o dinheiro que eu ganho é meu. O que eu conquisto é meu e quanto mais eu tiver, melhor. Não faz sentido isso que você está me falando. Eu queria ter essa fé, mas eu não tenho.
Aquela pessoa que começa a ficar interessada pelo que Jesus fala. Ou talvez pela religião, pelo cristianismo. Mas quando ela sai, depois que ela ouviu a mensagem, ela pensa. Ela começa a refletir sobre aquilo. E outras coisas fazem mais sentido, racional, do que aquela mensagem. Uma ave veio e roubou a palavra que foi semeada. Você já viveu isso? Agora, uma coisa que eu tenho no meu coração, e é o que Jesus está ensinando para aquela multidão, é como nós ouvimos o Evangelho, a mensagem, como nós recebemos essa semente. Será que nós temos sido esse coração endurecido? Será que essa verdade tem vindo de encontro para a nossa vida, mas nós temos racionalizado tanto essa verdade, transformado ela em tamanha teoria e ciência, que essa verdade simplesmente é tirada da nossa mente e a gente fala, não faz sentido para mim. Não faz sentido para mim. Eu ia na igreja quando minha mãe me levava, me obrigava, mas isso nunca fez sentido para mim. Nunca fez sentido nada disso na minha vida. Será que você não é esse solo? Você não está ouvindo essa mensagem e recebendo essa semente com o coração duro? Jesus continua contando a história. E ele fala de um segundo lugar onde a semente caiu. Agora não na beira do caminho, mas no solo cheio de pedras. Olha o versículo 5. Parte dela caiu em um terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando veio o sol, as plantas, aquela plantinha, aquele brotinho, se queimaram e secaram, porque não tinha raiz, não era profunda. Ele vai explicar isso para os discípulos dele, no particular, e diz assim, outras pessoas são como a semente lançada em terreno pedregoso. Elas ouvem a palavra e logo recebem essa mensagem do reino de Deus, da graça, do perdão, da alegria, da vida eterna, com alegria. Todavia, visto que não tem raiz, não tem profundidade em si mesmas, elas permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa dessa palavra, logo abandonam ela e voltam para a sua vida. Jesus está falando aqui de uma segunda forma como nós ouvimos a mensagem, de um segundo coração, que é um coração superficial, um coração raso. Ele ouve a mensagem com essa resposta emocional somente, é uma resposta sem pensar. Se o outro só ficou na mente, esse agora ficou só no arrepio. É aquela pessoa que ouviu, se emocionou, mas não teve pensamento profundo sobre o que significa aquilo e as implicações que isso tem na nossa vida. Ele escutou sobre a cruz, e a cruz, quando ele viu o filme A Paixão de Cristo de Mel Gibson, ele ficou impactado, ele chorou, ele se emocionou. A mensagem do reino, a mensagem da ressurreição, as músicas no Natal, as cantatas de Páscoa, ele ouve aquilo, e aquilo mexe com ele emocionalmente. Quando ele entra no louvor da igreja, aquelas músicas, a igreja reunida, aquilo arrepia, aquilo mexe com o nosso emocional. E quando eu estiver sendo nutrido emocionalmente, eu continuo, porque é isso que eu quero. É uma resposta emocional. Mas é uma resposta emocional sem pensar, ela é irrefletida. Não tem profundidade, não tem perseverança. Se ela não tem raiz, se ela não tem fundamento, o porquê eu acredito nisso, qual realmente é o sentido da minha vida, por que eu sigo a Jesus, por que eu sou um discípulo dele, por que eu acredito na cruz, por que eu acredito na ressurreição, para onde eu estou indo quando meus olhos se fecharem aqui na minha história? Que história de vida eterna é essa? Onde está enraizada a minha fé? Qual é o sentido de eu levantar todos os dias para trabalhar? Qual é o sentido de eu ter a minha família, de eu construir uma família? Qual é o sentido da minha vida? Se você não pensa sobre isso, na perspectiva da mensagem do reino, talvez você é esse solo. Um solo superficial, um solo que não tem profundidade. Um solo que são aquelas pessoas que Jesus disse que eles até aceitaram a verdade. Eles até falaram assim, nossa, é ele. Sabe por quê? Porque eles estavam admirados com os milagres.
Eles estavam admirados com as verdades de Jesus, eles estavam deslumbrados pelos sinais que Jesus fazia. Gente, ele transformou água em vinho. Sabe aquele cego que ficava lá? Ele curou aquele cego. Gente, o paralítico não andava desde que nasceu. E ele agora anda, está pulando, saltando e agradecendo a Deus. Gente, olha o que ele fez. Era uma multidão e ele pegou poucos pães e peixes e deu para toda aquela multidão comer. Eu também quero desse milagre, eu preciso ser curado, eu preciso de pão. É o emocional falando assim, eu preciso de Deus porque eu estou com câncer, eu preciso de Deus porque minha vida está um vazio, eu preciso de Deus porque Deus é a razão emocional do meu ser, eu preciso de Deus porque eu tenho um vazio, eu preciso ser preenchido. E quando você recebe a mensagem do reino, você se entusiasma, você se empolga, você aceita, você diz, eu sou cristão, agora eu estou indo na igreja. Mas quando começa o sol, quando começa a arder algum problema, alguma luta, parece que instantaneamente nós pensamos, uai, mas não era para existir isso. Não era para ser assim. E aquilo começa a te escandalizar. Por que Deus não me curou? Por que Deus não curou meu pai? Por que Deus não curou meu tio, minha mãe? Por que Deus não está dando pão? Por que eu estou desempregado? E quando começa a vir lutas na sua vida, quando começam pessoas na faculdade escarnecer de você porque você se diz cristão, quando pessoas começam a zombar de você porque você diz que não segue os mesmos costumes que eles, que não faz algumas coisas que estão tão em prática e tão em moda hoje em dia, quando essa pressão começa a vir sobre a sua vida, sabe o que acontece com essas pessoas rasas, superficiais? Esse coração gradativamente vai perdendo a paixão, vai perdendo entusiasmo, vai perdendo aquele deslumbramento. E aí ele olha e fala, hoje eu não vou na igreja não, eu não vou nem ligar o culto aqui, não, vou ver o Fantástico, vou ver outra coisa, vou assistir o jogo de futebol. Eu não estou afim de orar, cara, vamos dormir, vai. A Bíblia, nossa, eu nem vi, faz um mês que eu não leio a Bíblia. E de repente práticas começam a voltar na sua vida. Aquelas pessoas começam a flertar com a pornografia, flertar com o adultério, flertar com a vida desregrada de consumo de drogas lícitas e ilícitas, flertar com aquelas propostas que são recebidas diariamente no trabalho de corrupção, passiva ou ativa. E a vida velha começa a voltar, porque o deslumbramento se foi, não tem raiz, não tem profundidade. A pergunta que eu faço para você é, será que nós não somos essa terra? Será que o seu coração não está sem deslumbrar-se, não está sem lágrimas nos olhos, não está sem paixão, está deixando as coisas de lado e voltando à velha vida porque você simplesmente não criou raízes profundas e agora o sol, a tensão, a pressão da universidade, do trabalho, da família, dos amigos têm sido muito maiores na sua vida? Analise o seu coração, perceba se é assim que você tem ouvido a mensagem do reino. Um terceiro solo é o solo cheio de espinhos. O versículo 7 diz assim, outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas de forma que ela não deu fruto. Jesus explica isso para os seus discípulos dizendo, outra ainda, como a semente lançada entre espinhos, são aquelas pessoas que ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas, os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Meu querido, esse solo é aquele solo da semente que caiu numa terra que está fofinha. Ela tem condição de crescer a raiz profundamente, porque não tem pedra. Mas quando a planta brota e germina, tem tanta coisa próxima, tanta erva daninha, espinhos próximos, que aquilo sufoca a planta, ela não consegue respirar, ela não consegue do sol, ela não consegue ter o que ela necessita para manter viva. Sabe aquele coração ocupado, o coração dividido? Esse é o solo dos espinhos. É o coração volátil, o coração que tem tanta coisa dentro dele que ele não sabe o que priorizar. Ele ouve a mensagem do Evangelho,
Ele ouve a mensagem da cruz, da ressurreição de Jesus. Aquilo é a mensagem que traz sentido para a vida dele. Ele brota, ele germina. Mas tem tanta coisa concorrendo com essa mensagem que isso o deixa atordoado. Isso o deixa dividido. É um coração que não sabe se prioriza esse sentido para a vida ou se prioriza o sentido de trabalhar constantemente e incansavelmente para ter mais coisas na sua vida. E o trabalho se transforma num Deus, num ídolo na sua vida. É a pessoa que não sabe se prioriza o sentido da cruz, da ressurreição, do caminhar com Jesus, do reino de Deus, o governo de Deus sobre a sua vida e o seu coração, ou se prioriza as paixões do seu coração, os prazeres, a imagem, a beleza, as coisas que a cultura está gritando para a gente. São as pessoas que se dividem entre os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza, as ambições do nosso coração. Mas tem um problema. Isso não dá fruto. É o coração sufocado. O coração sufocado entre Deus e o casamento. O coração, eu preciso casar. Eu preciso, e aquilo se torna a prioridade absoluta e única na sua vida. É o coração sufocado pelo emprego e a cruz. Pelo salário e Jesus. Por garantir o seu futuro, pela sua carreira. Pelas paixões do seu coração, pela sua aparência física. E o negar-se que Jesus disse não dá fruto, porque aquela árvore pode até ter raízes, pode até ter ouvido a mensagem, aquela árvore pode até aceitar Jesus como Jesus diz que o é. Mas é o jovem rico, que quando Jesus disse, então venda tudo que você tem e volte para me seguir, o jovem rico abaixou a sua cabeça e disse, não, isso é demais para mim. Talvez a grande maioria de nós estejamos como esse solo, o terceiro solo. O solo que a semente do Evangelho cai todos os dias. Mas nós estamos tão divididos que nós não temos tempo para Deus. Nós temos tempo para tudo menos para Deus. É algo que você precisa pensar hoje na sua vida. Quais são as prioridades na minha vida que realmente traz o sentido para mim? É o trabalho? É o dinheiro? É a minha carreira? É o meu diploma? São meus bens? É aquilo que eu possuo? É as viagens que eu faço? É a beleza estética do meu corpo? O que traz sentido para a tua vida? Ou é a semente do Evangelho que me diz o que eu sou, por que eu sou e para onde eu estou indo? Um último solo que Jesus conta nessa história é a boa terra. É aquela terra que realmente foi arada, que ela não tem pedras, não tem ervas daninhas nem espinho, mas que a semente cai em cheio naquele lugar. Ele diz no versículo 8, outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu, deu boa colheita. No versículo 20 ele explica isso dizendo, outras pessoas são como a semente lançada em boa terra, ouvem a palavra, aceitam a palavra e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Esse é o coração frutífero. É o coração que a semente caiu, ouvem a mensagem com profundidade. Quando está ouvindo uma história como essa, está perguntando para si mesmo, eu sou um discípulo de Jesus, então o que precisa ser mudado na minha vida? Aquela pessoa que quer aprender mais, quer receber mais, aquela pessoa que tem sede de entender quem é Deus, o que Deus está fazendo e como eu estou encaixado nessa história. E essa pessoa tem perseverança. Mesmo quando o sol vem, mesmo quando ele está quente, as pressões, as tensões, as tempestades da vida vêm, essa pessoa, esse coração tem perseverança, porque ele sabe que as raízes são profundas. Quando uma pessoa ouve a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, e entende essa mensagem, entende o que Jesus está dizendo, e faz da sua vida a vida de Jesus, ela produz frutos, muitos frutos. A Bíblia fala que os frutos, eles são mostrados, evidências da nossa vida do reino de Deus.
a mansidão, o domínio próprio, a alegria, a bondade, a benignidade, a longanimidade, os frutos que o Espírito Santo vão produzindo no nosso caráter, na nossa vida. São as evidências de que a semente caiu num solo frutífero e que tudo o que nós mais desejamos é nos tornar igual a Jesus. É participar dessa história linda da redenção e do que Ele está fazendo. Essa história é muito bonita, gente. Essa história é para mim, para você. Qual solo? Que solo nós somos? Mas o que Jesus está querendo ensinar com essa história? Primeiro, Ele queria mostrar para aquela multidão por que os judeus, o povo de Israel, não cria nele. Não aceitavam ele como Messias. Não olhava para ele como o rei do reino de Deus. Mas também, ele está ensinando duas coisas muito fortes aqui. Ele está ensinando também que o reino de Deus avança e cresce através da semente, através da palavra. Como o reino de Deus chega até nós? Pela palavra. Um dia nós fomos semeados. Nós ouvimos a mensagem da cruz, da ressurreição de Jesus. Essa mensagem frutificou no nosso coração. Nós recebemos ela como boa terra. E agora nós damos frutos que evidenciam Jesus na nossa vida por onde nós passamos. E como esse reino avança, à medida que essa palavra é anunciada, é pregada, essa palavra faz parte da nossa vida, da nossa rotina, essa mensagem é o sentido único da nossa existência e da nossa ser. A pregação da palavra, o ensino da palavra, o discipulado através da palavra é a forma como Deus usa para que o reino dele avance na terra. Sempre foi assim com Jesus e é assim conosco. É por isso que o centro do nosso culto é a pregação e a exposição das Sagradas Escrituras, da Bíblia. Nós estamos nesse mês de outubro, chegando próximo ao dia 31. Meu querido e minha querida, nós não comemoramos no dia 31 o dia das bruxas. Nós comemoramos no dia 31 um dia muito importante para as nossas vidas, que foi o dia da Reforma Protestante. Quando a Reforma trouxe um movimento no mundo onde a palavra de Deus voltou a ser o centro de todas as coisas. O centro da celebração, o centro do culto. Porque o reino de Deus avança através da semeadura, através da palavra. E isso nos ensina o grande propósito dessa parábola e dessa lição, dessa história. A palavra de Deus, a mensagem do Evangelho, a verdadeira semente de Jesus, precisa ser semeada de maneira fiel e abundante ainda hoje. Nós não sabemos que solo que ela cai, meus queridos. Nós não sabemos, mas nós precisamos enfiar a mão no nosso embornal, na nossa sacola e jogarmos a semente como Jesus fez. Nós precisamos dizer por onde nós passamos, arrependam-se e creiam em Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Acreditem na cruz e na ressurreição, na redenção de todas as coisas que está sendo realizada por Deus. Nós precisamos fazer dessa mensagem as palavras mais importantes na nossa boca e na nossa vida. Os frutos são aquilo que evidencia e chama a atenção das pessoas. A palavra ensinada e pregada é o caminho que Deus usa para que o reino dele avance. A Bíblia fala que a fé é gerada no coração das pessoas a partir da pregação, do ouvir a palavra de Deus. Como crerão se não há quem pregue? E aqui eu queria chamar a sua atenção para a grande lição da nossa grande missão. Por quê? Por que hoje nós começamos a falar que essa é a antiga história da missão? Se fala do coração, do jeito que a gente escuta. Por que isso é a antiga lição da missão? Porque eu queria chamar a tua atenção para um ponto aqui. Você volta para o primeiro personagem dessa história e o semeador está ali semeando a palavra do reino de Deus entre os judeus, entre a multidão faminta pelo pão e pelos milagres, pelos sinais, entre os discípulos, os apóstolos. Jesus estava fazendo isso. Mas um certo dia,
Jesus olhou para os seus discípulos e disse que iria subir aos céus. Em Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18, ele diz o seguinte para mim e para você, como disse para os seus discípulos: a mim foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. Eu tenho autoridade real sobre tudo o que existe e estou passando isso para vocês. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Meu irmão e minha irmã, sabe o que a parábola do semeador quer provocar em nós hoje? Primeiro, a reflexão de que tipo de ouvidos nós somos, que tipo de solo nós somos quando ouvimos a mensagem do reino de Deus. Eu não sei como está a tua vida com a igreja, a tua vida espiritual, a tua vida com Deus, mas como você tem ouvido a mensagem dele? Mas uma segunda reflexão que eu queria que você focasse o seu coração hoje. Igreja da Vila, ouça isso. Igreja de Jesus, ouçam isso. Essa autoridade de Jesus de semear, de anunciar, de mostrar o reino de Deus foi dada, repartida a cada um de nós. Quando nós escolhemos seguir a Jesus, negar-nos a nós mesmos, tomar a sua cruz, negar a nossa vida, os nossos desejos para viver a vida dele, ele nos deu a autoridade. A autoridade dele, qual autoridade? A autoridade da presença dele através do Espírito Santo, sabe para quê? Para colocar a tua mão na sua sacola, no seu embornal cheio de semente da mensagem do reino e espalhar por onde você estiver. Ele disse, agora vocês vão, vocês por onde forem, façam discípulos, ou seja, chamem pessoas para viverem essa vida, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tragam eles para a convivência da comunidade. Ensina eles a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Ensina a obedecer, meus queridos. Nós não ensinamos regras que Jesus nos deu. Nós ensinamos as pessoas a obedecerem essas regras, esses princípios, esses valores. Como nós ensinamos isso? Obedecendo, vivendo. Eu estarei com você todos os dias, até o fim dos tempos. Eu queria terminar esse momento com essa reflexão. Essa mensagem não é para pastores. Essa mensagem não é somente para presbíteros. Essa mensagem não é somente para diáconos. Essa mensagem não é somente para os líderes do ministério infantil. Essa mensagem é para mim e para você, que entendeu a semente do Evangelho de verdade, ela germinou no seu coração e produziu frutos. E agora o que Deus espera de mim e de você, que você não desanime, persevere, coloque a sua mão na sacola de semente e espalhe essa mensagem por onde você vá. Não a mensagem da prosperidade financeira, não é um convite para vir na igreja somente, mas é a mensagem da cruz, a mensagem da ressurreição, a mensagem da vida. Essa é a semente que você tem que espalhar. Essa é a semente que você tem que proclamar com a tua vida, as tuas atitudes, mas também com as tuas palavras. Com as tuas palavras. E Ele promete que estará conosco todos os dias, enquanto nós estivermos fazendo isso. Sabe por que essa é a antiga história da missão? Porque Jesus é o grande semeador. Mas a nossa missão é sairmos da nossa zona de conforto, do nosso lugar. Mesmo que encontremos muita resistência, como Jesus encontrou, mesmo que nós encontremos muitas pessoas interessadas nos milagres e nos pães que Jesus pode oferecer, Jesus nos convida a ser semeadores. E a nossa missão como igreja, a nossa missão como pessoa, a nossa missão como discípulo não é frequentar uma igreja somente. Por isso que mesmo em meio à pandemia nós continuamos a ser igreja.
Por isso que mesmo em meio a todo esse caos que nós vivemos, nós continuamos vivos e firmes, porque nós semeamos a mensagem do Evangelho por onde nós estivermos. Seja numa reunião de trabalho, seja numa reunião da empresa, de amigos, seja num happy hour, seja numa festa de aniversário virtual, seja na visita, mesmo que de longe, aos pais. Nós semeamos essa mensagem por onde nós vamos. Por onde nós vamos. Em Atos nós lemos esses apóstolos que receberam isso, entenderam isso. Os discípulos que entenderam isso saindo pelo seu caminho. E quando eles passavam e viam pessoas deitadas, mendigos deitados na beira do caminho, eles iam e falavam: eu não tenho prata e ouro para te oferecer, mas o que eu tenho para te oferecer eu te dou. O reino de Jesus, o reino que ele veio implantar em nossa vida. Esse é o convite que Deus está fazendo para você. Se você acha que você foi chamado simplesmente para ir à igreja, você não entendeu o Evangelho. Você não entendeu o que Jesus está falando. Jesus te chamou para ser um semeador da verdade, do amor, da graça e da misericórdia dele, que foi conquistada na cruz, para que depois da ressurreição de Jesus nós possamos ver e experimentar a vida nova que ele tem para cada um de nós. Essa é a semente que você tem que semear. Que você tem que semear. Eu queria encerrar para refletir e praticar fazendo 4 perguntas para você. Para aí um pouquinho e pensa nisso. Primeiro, que tipo de solo é o teu coração? Como você vê que o teu coração é diante dessa história? Você é o solo da beira do caminho? Você é o solo pedregoso? Você é o solo cheio de espinho? Ou você é o solo frutífero? A segunda pergunta que eu queria que você pensasse durante essa semana, hoje, junto com a tua família, é como você tem ouvido e incorporado à sua história a mensagem do Evangelho de Jesus. É ouvir e fazer dessa história a sua história. Como você tem ouvido essa mensagem? Com o coração duro, somente com o intelecto? Você tem ouvido como uma resposta emocional? Mas quando o sol vem, você se desanima? Você tem ouvido como um coração dividido, onde as prioridades na sua vida é uma guerra constante do que é mais importante? Ou você tem ouvido como uma boa terra, onde a semente cai e produz frutos? Terceiro, você tem sido intencionalmente um semeador dessa semente? Você vive por essa causa? Essa é a pergunta-chave. Qual é o sentido da sua vida? Você vive por essa causa? Qual é o objetivo da sua vida? É semear o reino de Deus. Esse é o seu objetivo. Independente qual é a sua profissão, independente qual é a sua carreira, independente dos seus objetivos aqui nessa vida, esse é o objetivo maior da sua vida, ser um semeador, viver por essa causa. E por último, pensa aí, se esse é o objetivo da sua vida, qual foi a última vez que você contou a história de Jesus para alguém? Qual foi essa última vez? Se você é um semeador, eu tenho certeza que constantemente você tem jogado essas sementes e semeado a palavra do Senhor. Pare um pouquinho. Aproveite que você está em casa com a sua família. Reflita sobre isso. Volte nessas 4 perguntas durante essa semana. Mas em nome de Jesus, deixe Deus falar com você. Que Deus te abençoe. Rei exaltado no céu, eu louvo.
sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado para sempre, exaltado no céu. Meus amigos, nós estamos juntos aqui como igreja e é um prazer muito grande estarmos aqui. E nesse momento eu queria fazer uma oração final para que a gente pudesse pedir para que Deus aplique tudo isso que nós vivemos, seja as canções, a Vila Gui, seja o momento onde nós paramos um pouco da nossa semana para receber o que Deus tem nos falado, essa canção que nós ouvimos agora. Eu queria convidar você a, junto comigo nessa oração, pedir para que Deus aplique tudo isso no nosso coração e transforme a nossa vida. Vamos fazer isso? Senhor, muito obrigado por podermos cultuar ao Senhor. Muito obrigado, Pai, porque no mês de outubro nós lembramos o quanto é importante para nós, o quanto nós somos impactados com a pregação da Tua Palavra. Muito obrigado, Deus, por esse movimento da Reforma Protestante que coloca de novo nas mãos de cada um de nós a palavra viva, a palavra reformada, a palavra que traz princípios e fundamentos tão sólidos e profundos para a nossa vida. Muito obrigado porque agora, como igreja, nós acabamos de celebrar o Teu nome, nós festejamos ao Senhor, nós cantamos, mas nós paramos para ouvir a Tua voz, aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Deus, nós temos um pedido a Te fazer agora. Que em nome de Jesus, tudo isso que nós vivemos aqui seja aplicado na nossa vida através do Teu Santo Espírito. E que nós possamos ser transformados à medida que paramos para refletir sobre a palavra do Senhor que o Senhor trouxe para nós. Para isso nós pedimos a Tua bênção. Meus queridos, recebam a bênção de Jesus, que a graça do nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a força, a capacitação, o poder do Espírito Santo, a presença dele, esteja sobre a tua vida, a tua família, durante toda essa semana, toda a nossa vida. Amém. Que Deus abençoe muito você, muito mesmo. Tenha uma excelente semana. Reflita, pense, pondere sobre tudo isso e deixe essa semente, o Evangelho de Jesus, transformar você.